Chegamos agora para resolver questões, as mais atuais dos assuntos de nomenclatura, classificação das cavidades e princípios do preparo cavitário. Bora, que tudo bem atualíssimo. Aí, olha só. Primeira questão da banca IBAD. Minha gente, ô banquinha para gostar dessa bendita desse assunto, viu, minha gente? Como é que pode? Gosta muito desse assunto. Do nada a IBAD surtou. E teve uma prova, minha gente, que ela colocou basicamente isso. Apenas isso. Veio 2 assuntos, que foi dentística e anestésio, nessa prova. E todas as questões de dentística veio desse assunto. Como é que pode, minha gente? Endoidou a banca. Colocou 1 milhão de coisas no edital e quando veio só cobrou isso. Ela tá surtando. Enfim, né? Vamos ler. Considerando um preparo cavitário no dente 36, classe 1 oclusal para amálgama, são características das paredes circundantes. A. Paredes planas e perpendiculares ao eixo longitudinal do dente. Parede circundante, viu, gente? Circundante. Circundante é paralela ao eixo longitudinal e não perpendicular. B. Paredes convergentes para oclusal. E aí? E, minha gente, bom demais. É claro, certíssimo. Lembrem-se que quando a gente está falando de amálgama, as paredes devem ser convergentes para oclusal, certo? Aqui está falso. Amálgama convergente para oclusal. Lá embaixo, ela traz na letra D, parede divergente para oclusal. Isso aqui é para quê, minha gente, que a gente viu? Restaurações indiretas. Beleza? Paredes irregulares e não definidas. Não, a característica da parede circundante é ser convergente para oclusal. Eita, faltou aqui, né? Letra E. Paredes perpendiculares ao eixo longitudinal irregulares. Não, ela é paralela. Então, circundante, ela é aquela parede lateral. Aí o eixo longitudinal tá bem aqui. Ela é paralela e não perpendicular, tá bom? Então, letra B, nossa resposta aqui na primeira questão. Segunda questão. Considerando um preparo cavitário classe 1 para resina composta na face oclusal do dente 46, qual é característica dos ângulos internos? Minha gente, olha só. Eu falei para vocês o quê? Que o Baratieri, ele considera que na classe 5, os ângulos internos do primeiro grupo, diedros, né? Diedros do primeiro grupo são arredondados e os diedros do segundo grupo são definidos. Eu não falei isso para vocês? Diedros do primeiro grupo são arredondados e os do segundo grupo são definidos. Isso, gente, é para cavidade de classe 5. É uma coisa à parte, é uma cavidade de classe 5, certo? Aqui ele quer saber outra coisa. Então ele quer saber cavidade classe 1. Qual a característica dos ângulos internos? Quais que são os ângulos internos que a gente tem? Os diedros e os triedros. Toda vez eu aqui. Diedros e triedros é o que a gente tem. Esses são os ângulos internos. E a gente viu o quê? Que todos os ângulos internos precisam ser arredondados. Quando a gente está falando da cavidade de classe 1, dos princípios do preparo cavitário em si. Beleza? Então, os ângulos internos vão ser arredondados. Como os ângulos internos estão falando tanto dos diedros como dos triedros, então, e é numa cavidade de classe 1, então a gente precisa buscar a alternativa que fala que é diedro e triedro arredondado. E aqui já chega. A. Ângulos diedros arredondados e triedros nítidos. Não. Ângulos diedros nítidos e ângulos triedros arredondados. Também não. C. Ângulos diedros e ângulos triedros nítidos, ou seja, leia como ângulos internos nítidos. Não. Ângulos internos arredondados, sim. Resposta, letra D. Tranquilo? Tranquilo. PMMG. O odontograma é um formulário utilizado nos atendimentos odontológicos, geralmente preenchido na primeira consulta, onde é descrita a situação em que se encontra cada elemento dentário. Segundo Lobas e colaboradores, 2013, considerando a terminologia empregada para a classificação das cavidades preparadas segundo as superfícies envolvidas, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Tranquilo, né, gente, aqui?
Perceba aqui, lembra do que eu falei para vocês sobre as referências? Que a gente tem as referências mais cobradas, que é Conceição, Baratieri, Mondelli. Porém, quando você se deparar com algumas literaturas, algumas bibliografias recomendadas no concurso, você pode ver outros nomes, mas que elas vão tomar como base ainda esses livros. Percebam que aqui a PMMG me traz um segundo Lobas e colaboradores. E aí você pode dizer, me lasquei, porque agora eu não sei. Lobas e colaboradores, nada mais, nada menos, está utilizando a classificação de Black. Então não precisa se preocupar com isso. Ah, professora, me deparei aqui com uma questão, com um edital que está trazendo outras referências. Não se preocupe, ela vai utilizar o que os concursos geralmente utilizam. Então ela vai utilizar aqueles livros, mesmo que ela esteja falando de uma outra forma, mesmo que ela esteja, com outro nome, mas ela vai estar trazendo ali os conceitos que já estão muito bem sedimentados em literatura. Beleza? Então vamos lá. Envolve o terço gengival das superfícies vestibulares em linguagem de todos os dentes. Terço gengival, gente, qual que é? Classe 5, né? Lembram? Envolve apenas superfície proximal dos dentes anteriores. Apenas superfície proximal dos dentes anteriores. Ou seja, não está falando em nenhum momento que atinge o ângulo incisal, não é isso? Então, é a classe 3. Envolve superfície proximal e ângulo incisal. Aí sim, classe 4. Aqui eu vou colocar em número porque as alternativas estão em número, né? 5, 3, 4. Envolve proximais de premolares e molares, podendo ou não estender para a superfície oclusal. Todas as vezes que estiver falando de proximal de dente posterior, vai estar falando da classe 2. Professora, mas também está atingindo a oclusal. Não seria uma classe 1 mais uma classe 2? Não. Foi de dente posterior, atingiu ali a proximal, atingiu também a oclusal, vai ser uma classe 2, porque ela atingiu a proximal, beleza? Então, classe 2. Envolve sulcos e fossas da oclusal dos molares e premolares, classe 1, tranquilinha. E aqui 5, 3, 4, 2, 1, letra C, nossa resposta. Objetiva 2024. Um pré-adolescente de 13 anos precisa fazer 3 restaurações. Uma no dente 15, na face oclusal. Uma no dente 11, no bordo incisal, sem envolvimento do ângulo incisal. E uma no dente 36, na face distal. Segundo a atual nomenclatura de lesões e cavidades, em quais classes se encaixam nessas restaurações, respectivamente? Gente, caíram nessa questão. Nosso aluno não cai, mas veio gente questionar a gente, que é incrível, né, gente, por causa da assistência da gente, a gente dá muita assistência, e aí vem gente que não é nosso aluno querer tirar a dúvida, e aí eu sempre tento ajudar, né, de alguma forma, mas assim, não com tanto afim quanto eu ajudo quem é aluno, né, mas ajudo de alguma forma. E me mandaram essa prova, por isso que eu trouxe para vocês, para que não arrisque de você cair também. Quem não é aluno do Odon não teria dificuldade em responder essa questão, sabe? Vamos lá. Ele quer saber, respectivamente, as 3, né? Tá trazendo aí que é no dente 15 na face oclusal, então é face oclusal de um dente posterior. Então, claramente, a gente já sabe que é a classe 1, né? Classe 1. Eita, faltou um C aqui, não foi? Classe 1. Então, aqui a gente já corta a segunda e a gente já corta aqui, essa aqui, não é isso? E aí, a segunda tá dizendo que é dente 11, no bordo incisal, sem envolvimento do ângulo. Todo mundo, minha gente, que pensou, viu assim, sem envolvimento do ângulo, pensou, classe 3. Com certeza, classe 3. Gente, classe 3 é na proximal. Proximal. Quem foi que veio trazendo uma classificação complementar à classificação de Black, justamente por perceber falhas na classificação de Black, que trouxe ali, que tinha uma classificação nova, que era na borda incisal dos dentes, sem atingir ângulo nenhum, borda incisal dos dentes anteriores, ou nas pontas de cúspides? Quem foi que veio? Conceição.
Conceição trouxe a classe 6, que é justamente a lesão que está ali no bordo incisal, lembra que eu marquei em vermelho na aula com vocês? Sem envolvimento do ângulo incisal. Classe 6, né? Então, dente 15 é classe 1. Eita, que tá parecendo um 13. Dente 11 é classe 6. E aí, o último, dente 36. 36. Ele traz que 36 é um posterior e diz que está na face distal, ou seja, na proximal. Então, é uma classe 2, porque proximal de dentes posteriores. Resposta, letra C. Tranquilo? Quem não conhecia a classe 6, que não sabia que podia ser cobrada, caiu nessa questão, pensando que era classe 3, pediu para anular e não conseguiu, obviamente. COPESE UFT, 2024. Os princípios biomecânicos do preparo cavitário em odontologia orientam o tratamento das lesões dentárias, de modo a preservar a estrutura dentária remanescente e garantir a durabilidade da restauração. Segundo esses princípios, aspectos como a máxima preservação da estrutura dentária, a retenção e a resistência da restauração e a integridade marginal e a saúde pulpar e periodontal são essenciais. A evolução técnico-científica em odontologia tem permitido a adaptação dos conceitos clássicos à realidade atual, mantendo a relevância dos princípios estabelecidos por Black lá no início do século XX. A sequência de procedimentos do preparo cavitário não é rígida, mas serve como um guia para racionalizar o tratamento por etapas interrelacionadas, adaptando-se o material restaurador escolhido e às necessidades clínicas individuais. Considerando os princípios do preparo cavitário, qual das seguintes alternativas é a correta sobre a abordagem contemporânea para o tratamento das lesões dentárias? Vamos lá, minha gente. Letra A. A extensão preventiva é um princípio moderno que enfatiza a remoção extensa do tecido saudável para prevenir a progressão da cárie. Desde quando isso é moderno, minha gente? Deus me livre. A extensão preventiva era justamente você ver um pontinho preto e sair removendo que tá preto, entendeu? Para prevenir que aquela cárie progredisse. Isso não é um princípio moderno, é um princípio muito do arcaico, que inclusive só tem lá nos conceitos de Black, então não faz sentido, ok? Aqui, letra A, está falso. Letra B. No ato operatório, a área de dentina profunda afetada, mesmo não sendo infectada por micro-organismo, deve ser removida por ser desmineralizada. O que é que eu falei para vocês? Dentina afetada, ela é mantida, mantém, certo? Infectada, você remove, mantém a afetada. E aí, obviamente, que você não vai remover, porque ela tem capacidade de remineralização, beleza? Então, falso também. As paredes vestibular e lingual da caixa proximal em cavidades para o amálgama devem ser divergentes para o oclusal para facilitar a remoção do material restaurador. Para a amálgama é convergente, certo? Para restauração indireta, aí sim é divergente, ok? Então, falso também. A forma de contorno deve englobar todo o tecido cariado e ou restauração deficiente a ser substituída, seguindo os princípios básicos de remoção de esmalte friável sem suporte dentinário. Lembra que eu falei para vocês? A forma de contorno engloba tudo o que você vai fazer, todo o tecido cariado que você vai remover, a restauração deficiente que você vai substituir, lembrando de sempre remover esmalte sem suporte ou apoiar em material restaurador, ok? Então, letra D, nossa resposta. O limite cervical dos preparos cavitários na região dos dentes anteiros superiores poderá ser localizado subgengivalmente até 2,5 milímetros, a fim de se obter melhores resultados estéticos. A gente viu que quando a gente está falando de limite cervical, o ideal é que seja de 0,25 a 0,5 milímetros, no máximo 0,5 milímetros, não devendo passar disso, porque isso é muito para o caso, sabe? Nada conservador. Então, falso também. 6. O preparo cavitário é um tratamento biomecânico da cárie e de outras lesões de tecido duro. A forma do contorno deve ser respeitada para o sucesso da restauração. Sob os princípios da forma do contorno, é incorreto afirmar que todo esmalte sem apoio deve ser removido, mesmo que seja saudável. Sim, ou apoiado em material restaurador. Lembra que isso, gente, é sobre
black, lá vai bolinha. Então, você pode estranhar, mas você precisa sempre considerar que os princípios do preparo cavitário são para o amálgama, a não ser que esteja falando lá na questão que é sobre a resina composta, que é sobre os conceitos mais atuais, tá bom? Então, beleza. Aqui a gente já viu que é verdadeiro. A extensão da cárie em direção à dentina deve ser considerada verdadeiro também, gente, porque é com o conceito antigo, tá? Esquece o resto. Quando duas cavidades distintas no mesmo elemento estiverem separadas por uma estrutura sadia de mais de 2 milímetros, elas deverão ser unidas, senão mantém as duas cavidades. Lembra daquele desenho fantástico que eu fiz pra você de uma bola? Era uma bola assim, ó, lembra? Aí tinha uma cavidade aqui e uma cavidade aqui. Eu falei o quê? 1 milímetro. Se tiver mais que 1 milímetro, você separa. Então, você separa e faz um aqui e um aqui. Tiver menos que 1 milímetro, você junta tudo e faz uma cavidade só, certo? Então, essa aqui é a falsa. Falsa, essa aqui. Quanto mais conservado, menor a reincidência de cárie. Essa aqui, todo mundo ficou em dúvida. Por quê? Porque pensou que era um erro de digitação da banca e que estava falando, tipo, quanto mais conservador, menor a reincidência de cárie. Aí ficou confusa com essa e tudo mais. Gente, é assim, ó. Interpreta comigo. Quanto mais conservado, o que é que ele está querendo saber? Os princípios da forma de contorno. Quanto mais você conserva os princípios da forma de contorno, menor vai ser a reincidência de cárie. Esse foi o sentido. Entendeu? Então, tem bancas que você tem que interpretar. Ela não errou aqui, ela falou quanto mais conservado, quanto mais você conserva esses princípios, quanto mais você faz esses princípios, menor a reincidência de cárie. Por isso que tá verdadeira, beleza? Sem surto. Letra E. Em sua extensão vestibular, deve englobar toda a cárie. Isso, gente, é claro, né? Até pela estética, sabe? Não tem como. Você tá ali na vestibular, você já vai englobar toda a cárie de todo jeito, porque a gente tá falando dos princípios do preparo cavitário, mas você tá ali na vestibular, né? Tá um negócio, principalmente se for em dentes anteriores. Você não pode deixar, mesmo que esteja ali escura e passível de remineralização, você tem que tomar cuidado com a estética. Então, tá. Verdadeira, beleza? Gente, como sempre, vocês vão ver que eu estou disponível para tirar dúvidas. Então, vocês conseguem entrar em contato com a gente, tá? É contato.odonconcurso@gmail.com. A gente também consegue guiar você da melhor forma lá dentro do e-mail. Então, você pode mandar, você pode colocar lá no assunto que é pra mim, ou que pode colocar meu nome, ou pode colocar que é pra minha aula, ou pode falar que é pra dentística, caso tenha esquecido meu nome, tá? Então, eu tô sempre disponível para tirar a dúvida de vocês também. E eu vejo vocês na nossa próxima aula de dentística. Beijão e até a próxima!